seja bem-vindo a mais um Na Trilha de Fausto, programa da Associação Goethe da Bahia, que tem como objetivo ressaltar, destacar, enfim, ressaltar mais ainda a obra desse grande romancista alemão Johann Wolfgang von Goethe. Neste programa, o foco é a obra seminal Os Sofrimentos do Jovem Werther, um livro de grande importância histórica para a literatura alemã e também para a propagação do movimento romântico da Europa. Junto comigo, para conversar essa obra, é necessário conhecer o contexto histórico em que Goethe a escreve. Goethe, antes do romantismo, ele fez parte de um movimento chamado Sturm und Drang, que é tempestade e ímpeto. E eles se autodenominavam Stürmer, quer dizer, os tempestuosos. E esse movimento foi uma reação às ideias do iluminismo, as ideias do materialismo, as ideias advindas da Revolução Francesa. E o que eles pugnavam e defendiam eram as ideias do romantismo. Eles achavam que, não, essa ideia de que a razão é dominadora e deve orientar toda a nossa vida, isso é falso. Porque o homem é sentimento, é emoção, são os apelos do coração. E Goethe resolve, então, após uma vivência muito tumultuada, que eu vou falar daqui a pouco, escrever este romance. O que acontece com este romance? Ele publica esse romance em 1774, com 25 anos de idade. É, por assim dizer, o cartão de visitas de Goethe para a universalidade, para todo o movimento literário da Alemanha e da Europa, e, por assim dizer, a declaração de princípios do romantismo europeu. Só que é um livro, para a sua época, muito forte. Tratam de paixões avassaladoras, de conflitos, de sofrimentos, de angústias, de decepções amorosas. E os leitores passavam a se contaminar com essas ideias. Quando o Goethe publica o livro, pouco tempo depois, surge o que se chama na Europa o efeito Werther. O efeito Werther é exatamente jovens infelizes no seu relacionamento amoroso, vivendo conflitos muito fortes, resolvem pôr um fim ao romance suicidando-se. E acreditavam que a razão para isso o motivo ter sido influenciado pelo livro de Goethe, porque quase todos foram encontrados depois com uma cópia do romance no bolso, ou do casaco, ou da calça, etc. Que eram personagens muito caricatos. Eles se trajavam todos no mesmo estilo, que era um colete e um capote azul, com calças amarelas, e eram conhecidos os wertherianos, como os wertherianos. Os wertherianos. Por isso essa obra provocou uma celeuma tão grande, levando inclusive a proibições, a condenações. A Igreja Católica se manifestou, achava que aquilo era imprópria, era até pornográfica, era indecente aquela obra, contaminava a juventude com ideias pecaminosas, etc. Esta foi a razão principal do escândalo em torno do livro de Goethe. Agora, Álvaro, o que justifica leitores de hoje ainda se sentirem, digamos, sensibilizados por uma obra sentimental e do século XVIII? A eternidade da arte literária de Goethe, em primeiro lugar. A sua maneira de escrever, a sua escrita belíssima, de ricas metáforas, muito poéticas. Um autor que descreve com talento extraordinário
o ambiente à sua volta, os tipos psicológicos que cria, tá? Quer dizer, os problemas de então, do fim do século XVIII, do século XIX, com que Goethe se defrontou, são os mesmos problemas da atualidade. Quais são eles? O conflito entre pessoas, tá? A infelicidade no relacionamento amoroso, a discriminação de classes sociais, tá? São os mesmos temas de outrora. E a grande coisa a se realçar, o aspecto talvez mais meritório, é que Goethe é um mestre da linguagem, escreve uma literatura extraordinariamente bonita e profunda. Quer dizer, você justifica citando o fato de serem temas atuais, esses que Goethe acaba abordando. Agora, nessa obra em particular, Os Sofrimentos do Jovem Werther, existe um fascínio especialmente sobre sentimentos como angústia, desespero, que estão presentes nessa obra. Como é que se justifica esse fascínio exercido sobre a angústia e o desespero de Werther em relação a essas mentes contemporâneas nossas de hoje? Então, veja, para tanto eu preciso fazer uma breve descrição do romance, o que se passa no romance, o que atrai tanto, tá? E o que provoca tão grande ciúme. O tema do amor é um tema muito delicado, difícil, sobretudo para os jovens. Autores que trataram esse tema, psicólogos, literatos, poetas, etc., cada um dentro de uma ótica muito especializada, tá? Mas nenhum dá uma resposta definitiva. O que Goethe escreve este romance? Goethe é um jovem advogado que o pai insistia que ele continuasse na profissão, o manda para a cidade de Wetzlar, onde ele passa alguns meses, e lá vai acontecer uma série de eventos, né, que irão envolvê-lo emocionalmente e que o desaguar de tudo isso é a escrita desse romance. Eu vou sintetizar a história. Lá, Goethe conhece uma jovem, personagem real, chamada-se Charlotte Buff, é o nome dela. Tá? Por quem ele conhece num baile campestre organizado, muito simpática, bonita. Tá? Ele não passa os detalhes da vida real. Na vida real, Charlotte era loura, de olhos azuis, e põe como uma moça de olhos castanhos, cabelos castanhos também. Mas essa figura feminina é de exerceu tal influência e tal poder sobre ele, que já desde o primeiro momento nessa festa, eles dançaram o tempo todo tipo de dança, minuetos, contradanças, valsas, etc. E Goethe sentia-se fascinado pela vivacidade, pela inteligência, pela elegância dessa moça. Ao terminar a festa, em casa, ele disse: posso visitá-la amanhã? Ela disse sim. E aí dá início a uma amizade. Mas havia um complicador. Charlotte era noiva de Christian Kestner, que era uma pessoa de grande reputação social no meio onde vivia, era muito conhecido na cidade, era um funcionário do tribunal onde ele foi trabalhar, tinha um patrimônio razoável, tá? E havia sido prometido já a ela, havia firmado um noivado com ela, a mãe queria, pediu a ele que a desposasse, pediu a ela também que o aceitasse como esposo, mas Goethe não se dá por vencido, cada vez se aproxima mais, eles praticam o tempo todo o que os românticos antigos chamavam tenderline, tá? Um flerte amoroso de poesias, passeios no bosque, tá? Concertos, músicas, tá? Uma vida de devaneio. Tá? E aí a amizade se torna em paixão e a paixão se converte em obsessão. A tal ponto, vou citar uma pequena frase que Goethe diz. E Goethe diz: desde então, sol, lua e estrelas, que toquem seus negócios como quiserem, pois não faço mais diferença entre dia e noite, e o mundo vai se esvaindo todo em meu entorno. Quer dizer, a paixão de Goethe por Lotte, no início,
era isso. Mas Lot não cede. Tá? E aí o tormento começa. Goethe, para aliviar essa tensão, começa a escrever um amigo chamado Wilhelm, né? E por isso é um romance epistolar. As cartas narram a sua angústia, o seu sofrimento, as suas tentativas, o desespero, a busca desesperada, tá, pelo amor dessa mulher, e o tempo todo. Tá? Mas não há como. Após um certo tempo, Goethe resolve deixar a cidade, não consegue ficar muito tempo distante de Lot, volta novamente a visitá-la. O noivo constata a paixão, mas é uma pessoa muito educada, tem alta conta, sabe da inteligência, do valor intelectual dele, ele também gosta muito da pessoa do noivo, mas chega ao retornar e vem a saber que Lot casou-se. E a situação fica cada vez mais insustentável. E chega um momento tal que Goethe encontra no último dia da visita e a força beija Lot, tá? É o único momento erótico, tá, que vão às vias de fato. Ela o reprime, tá, e pede que não vá mais, não compareça mais à sua casa. Rompe a amizade com ele. Então passa a ser, a vida a partir desse momento, passa para ele, ser para ele uma tormenta. Tá? Ele não tem como contornar essa situação e diz: aquela sensação intensa e apaixonante que a natureza viva despertava em mim, que nutria meu coração, que eu transbordava de tanta alegria e tornava o mundo à minha volta um paraíso, agora só faz me castigar insuportavelmente, transformado num espírito torturador que me persegue onde quer que eu vá. Dá-se esse rompimento, tá? E o que faz o Werther? Não vê saída para a sua vida. Pede ao noivo de Lot a pistola emprestada e volta, vai para casa, tranca-se no quarto, abre um vinho, despede o criado e aí suicida-se. Dá um tiro na cabeça, acima dos olhos, espatifa o cérebro, tá? E aí é uma experiência terrível para todos, tá? Para Lot, para o noivo, para as pessoas à sua volta. Essa solução do suicídio é porque o Wilhelm que Goethe escrevia era o Karl Wilhelm de Jerusalém, que era um velho amigo dele, trabalhou também no tribunal, e aí pouco antes ele foi informado que o Wilhelm também teve um caso semelhante, amava uma mulher que era casada, a mulher interditou esse relacionamento, e ele aí, desesperado, cometeu suicídio dessa forma. Goethe toma então o modelo para o seu romance, e é o romance do desespero humano. Essa opção pela tragédia, pelo sofrimento, pela dor, que marca muito o romantismo, na verdade, sim, na época, é uma característica da obra de Goethe como um todo ou parte dessa obra? Não, parte dessa obra. Goethe é um autor muito profundo que sempre os seus textos estão recheados, né, de grandes pensamentos, elaborações. Né? Goethe é um filósofo que faz literatura, ou um literato que faz filosofia, como preferirem. Tá? Mas o Werther é, por assim dizer, um filme, tá? Ou um romance da sua vivência pessoal. Há, inclusive, um autor que escreveu uma biografia, o Safran, que escreveu uma linda biografia de Goethe, ainda, infelizmente, não traduzida para o português, onde ele diz que a vida de Goethe é a obra de Goethe. Tá? Tudo que Goethe escreveu se origina diretamente da sua experiência. Tá? As paixões, as viagens, né? Os conflitos, as observações históricas, etc, etc. Tá? Quer dizer, Goethe não é um otimista que vê com óculos coloridos a realidade, mas não é um Schopenhaueriano, pessimista total, né, que não crê numa salvação. Goethe crê sim no amor, porque vivenciou muito amor. Amou muitas mulheres, foi também amado, né,
mas conservou, apesar de todos os momentos difíceis e desfavoráveis, um equilíbrio muito grande, uma racionalidade. Goethe é uma figura apolínea e a prova maior disso é o quanto se dedicou à ciência, às atividades da ciência. Sobretudo, a última fase da vida dele foi terminar a segunda parte do Fausto e fazer pesquisas científicas. Era uma inteligência extraordinária, uma mente voltada para buscar permanentemente o conhecimento, se aperfeiçoar, se aprofundar e refletir muito sobre a sua época e os personagens de sua época. Na Trilha de Fausto, programa da Associação Goethe da Bahia, que mergulha na obra de Goethe, como você pôde acompanhar nesse papo aqui com Álvaro Almeida, e que certamente vai voltar a falar desse grande romancista alemão no nosso próximo programa. Combinado, Álvaro? Combinado, com muito prazer. E vale lembrar que a Associação Goethe da Bahia é uma entidade sem fins lucrativos. Qualquer ajuda financeira será muito bem-vinda e pode ser feita por essa conta bancária que aparece no seu vídeo agora. Muito obrigado pela sua companhia. Até uma próxima. Tchau, tchau.